Olá pessoal, estou de volta aqui no canal. Hoje nós vamos para o quarto episódio, da nossa série Sementes da Palavra. A gente já fez aí os 3 episódios, vocês podem conferir aqui no Instagram, no Facebook ou no nosso canal no YouTube. Mas hoje a gente vai para o quarto episódio, o penúltimo episódio dessa série, a Semente da Palavra. A gente agradece o carinho daqueles que já fizeram aqui os comentários, através aqui dos nossos canais, parabenizando a nossa iniciativa, e a gente fica muito feliz em poder estar partilhando, esse conhecimento bíblico com todos vocês. Principalmente quando a gente fala em prosperidade, quando a gente fala em prosperidade sustentável, nessa busca de uma felicidade sustentável, e que a gente pode encontrar na convivência com a nossa família, nas nossas atitudes com o outro, no servir. E essa série de provérbios que nós estamos trabalhando são exatamente orientações para essa caminhada. Eu ainda vou postar, tanto aqui no Face, também na minha página no Insta, uma sinopse de todos esses 5 episódios, para que vocês possam relembrá-los, e guardá-los com muito carinho aí na memória de vocês, porque isso vai ser muito importante para a vida de vocês. E hoje nós vamos tirar aqui o nosso quarto episódio do Provérbios, no capítulo 24, versículo 37. Então atenção, o que vai nos dizer esse provérbio, o que ele nos ensina para a nossa vida, o que a gente pode aplicar na nossa vida. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações, olhe bem, até que suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Olha que aí o escritor bíblico, ele vai exatamente nos alertar para a ideia do planejamento. Quando você toma uma atitude na vida, você deve sempre pensar bem antes de agir, porque senão você será um insensato. E o pensar bem antes de agir exige naturalmente um planejamento. Então, se você pretende casar, se você pretende montar um negócio, se você pretende começar um projeto de estudo para um concurso público, para a realização de um mestrado, enfim, para quaisquer que sejam as atividades, há necessidade de um planejamento. E há aquelas que demandam custos significativos, responsabilidade significativa. Você não monta um negócio da noite para o dia, você vai criar primeiro um plano de negócio, você vai se organizar, vai ver o nicho que você pretende atuar, no local onde você pretende atuar, se lá há demanda, se há uma necessidade, para que você possa se sair bem. Por outro lado, e de outra banda, se você pretende realizar um dos atos mais importantes da sua vida, o casamento, você também vai pensar em vários aspectos que envolvem o casamento, Aquela ideia da sobrevivência, da subsistência familiar, da criação dos filhos. Então, tudo isso demanda o planejamento. E o que o escritor bíblico quer dizer é que nenhuma dessas atitudes deve ser tomada sem que antes você veja, por exemplo, se tem uma reserva financeira, se tem as condições necessárias para que você possa começar aquela empreitada. Não adianta pensar numa atividade comercial se você não fez um planejamento os custos que você vai precisar, o capital que você vai precisar investir. Então, o que ele vai nos dizer é que não adianta construir sua casa e nem formar um lar, e aqui a gente pode levar para a vida dos negócios, até que as suas plantações estejam prontas, até que você tenha a reserva financeira necessária. Eu chamo, por exemplo, a atenção de uma coisa muito clara, mas que parece comum, mas que é de fato um clichê. Todos nós dizemos: quem casa, quer casa. E muitas vezes os jovens, ainda no início de sua vida familiar, vão fazer financiamentos de 35 anos para adquirir seu imóvel, porque ouviram sua avó dizer que quem casa quer casa. É claro que a casa própria é um sonho de muitos e muitos, de milhares e de milhões. É bom ter seu lar, sua casa, seu aconchego, mas no início da vida familiar, quando você está se conhecendo, construindo uma relação a dois, começar a iniciar com um financiamento de 35 anos, é um choque que você vai ter no seu orçamento. É um dinheiro que você poderia utilizar com outro propósito, para que ele possa ser, por exemplo, utilizado para investimentos. Então, sempre aconselho que no início de uma vida matrimonial, você pode alugar um imóvel. Porque muitas vezes você, por exemplo, no início de uma vida matrimonial, compra um imóvel de apenas 2 quartos e você vai ter 4 filhos.
Então, de repente, aquilo vai se tornar, obviamente, imprestável para a sua finalidade. Então, imóvel é muito interessante que a gente adquira. Eu penso assim, respeito os que pensam o contrário, quando você já está com a vida estabilizada. Primeiro, para não contrair um empréstimo de 35 anos, né? Isso vai levar parte significativa do seu orçamento. E segundo, porque você não sabe ainda sequer como será a composição de sua família, se você vai morar naquela cidade a vida inteira, se seu emprego não vai exigir que você se desloque para outro local. Então, sempre no início de um relacionamento a dois, além de pensar sobre com quem você pretende se relacionar, quais são as semelhanças, e aí a gente não leva em consideração para um relacionamento a dois que os dois sejam iguais, mas que possam também ter convergência, diálogo, objetivos comuns. Mas antes de tudo, toda despesa que deve ser feita deve ser muito bem pensada. Pessoas que realizam casamentos aí com festas estonteantes, nada tenho contra tudo isso, mas que pode muito bem utilizar aquele dinheiro, né? E fazer uma coisa mais modesta, mais simples e já começar a dar os passos aí para suas economias iniciais, um planejamento de um orçamento doméstico para investimentos e para uma construção. Isso também acontece, por exemplo, numa atividade comercial. O cara quer botar um comércio, né? Ele primeiro não tem como bancar o comércio que ele pretende, procura agiotas, procura utilizar o cheque especial. Aí não dá, meu querido, porque em toda atividade comercial é receita menos despesa. Se não equilibrar o caixa, o comércio não vai para frente. E tem gente que ainda começa pensando grande demais. Quando vai montar uma atividade comercial, quer ter logo uma sala, um gabinete aí para poder aparecer para os amigos, tem que ter uma secretária bilíngue, tem que ter uma estrutura, móveis todo bem trabalhados, né? Quando você começa uma atividade comercial, você tem que meter a mão na massa, é você que vai servir o cafezinho, é você que vai dar arrumação ali no local. À medida que as coisas vão crescendo gradualmente, aí sim você vai olhando e vai percebendo que aí já pode dar voos mais altos, contratar uma secretária, contratar um móvel mais bem trabalhado para garantir, mas o início nos exige pé no chão, muita cautela. Por isso que muitos comércios, muitas atividades empresariais começam e fracassam, porque as pessoas querem começar a pensar grande demais, né? Não é que você não tenha que pensar grande, mas você tem que pensar grande dentro de um planejamento. Olha, no primeiro ano é assim, no segundo ano é daquele jeito, a minha meta no terceiro ano é esse. Quando eu chegar no quarto ano, eu posso até pensar numa sede própria, uma estrutura melhor, mas tudo isso é uma construção gradual. Assim é no casamento, assim é também na atividade comercial, assim em qualquer projeto que você desenvolva, até para estudo. Tem pessoas que querem começar a estudar, passaram um tempo sem estudar e querem fazer um concurso público e querem começar estudando 15 horas por dia. E aí desiste no primeiro mês porque não suporta. Todo conhecimento, gente, ele é gradual, ele vai acontecendo aos poucos, então você tem que elaborar uma estratégia de estudo, uma organização de tempo e ter a disciplina necessária para trabalhar isso. Então, antes de qualquer voo que você dá, sempre siga a orientação do escritor bíblico, veja se você tem a estrutura necessária para trabalhar. E isso exige persistência, perseverança, disciplina. Você pode ir muito longe, pode chegar em qualquer lugar, desde que você se planeje, que você saiba que não existe sucesso antes do trabalho. Então, primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Querer colher antes de plantar não é e nem nunca vai dar certo. Essa é a teoria fundamental para a gente caminhar e estruturar nossa vida, buscando sempre a prosperidade. Então, antes de dar qualquer passo decisivo, principalmente aqueles que demandam investimentos financeiros de uma vida toda, talvez, você tem que sempre pensar com muito cuidado, analisar, organizar, planejar, para que esses passos que você dê sejam passos muito importantes e decisivos. Um abraço a todos e em breve nós temos o último vídeo da série Sementes da Palavra com vocês. Um abraço.